daí eles me colocaram num laboratório, um dos laboratórios que desenvolveu as fitas cassete, né? Um laboratório muito importante da Philips, lá que fica na cidade de Hasselt, na Bélgica. E eu fiquei lá... Na Bélgica, então? Na Bélgica. Fiquei um pouquinho na Holanda, né? Para conversar com os... Porque a matriz é na Holanda, né? E depois fui transferido lá para a Bélgica e fiquei lá desenvolvendo esse produto. Demorou mais ou menos 3 meses. Ele falou 6 meses, mas deu para fazer em menos 3 meses. Ficou um troço muito bacana. Teve um monte de episódios aí quando aconteceu, porque isso era novidade para eles também. Eles não tinham colocado isso em nenhum aparelho ainda. Tá? Então, eu tive que desenvolver o fornecedor. Entendi, o processo. O processo. Tinha componentes que tinham que ser produzidos pela Motorola nos Estados Unidos. Então, tinha que desenvolver esses chips, né? Então, participei desse processo todo aí de aprendizado que foi muito gratificante. Aí voltei para o Brasil, implementamos isso nos aparelhos e ficou aquele negócio, né? O Jorge conhece eletrônica, conhece um pouco de computação. E teve uma época, lá em 1988, mais ou menos, a Philips começou a implementar a parte de computação gráfica. Porque a computação gráfica era nova no mundo. Sim, total, né? Eram computadores enormes, aqueles IBMs, aqueles mainframes, era um processamento... Tudo código, né? Era muito... E eles me convidaram, não tinha ninguém na Philips ali que estava... Eu era que eu tinha mais conhecimento dessa área. Eles me convidaram para fazer essa implementação aqui no Brasil, né? Foram só umas 3 ou 4 firmas no Brasil que estavam implementando isso, que tinha poder, né? Porque era muito caro. Muito caro. Era Philips, era Ford, Ericsson e Goodyear, se eu não me engano, estavam implementando. Então, a gente até se encontrava, né? Os desenvolvedores. Os desenvolvedores se encontravam normalmente, os cursos que a gente fazia eram nas próprias fábricas que desenvolviam esses computadores, né? Lá nos Estados Unidos, na região de Massachusetts, né? Boston. Então, a gente se encontrava lá. E eu ia, cada 3 meses, eu estava nos Estados Unidos aprendendo alguma coisa. Legal. Mandando para o Brasil. Tá a tecnologia de ponta mesmo, né? Era bacana, porque daí a gente desenvolveu um departamento muito legal. E, sei lá, a Philips, a gente tinha muita conferência, sabe? Às vezes eu ia representar o Brasil em alguns lugares e comecei a ficar conhecido na Philips Internacional. Aí surgiu uma oportunidade de desenvolver essa parte de computação gráfica em Singapura. Aí eles me convidaram, né, para ir para lá e eu fui. É isso aí. Tinha que ir, claro. Ele falou, olha, vai demorar uns 3 anos, de 1 a 3 anos. Acabei ficando 19 anos. 19 anos em Singapura. Porque aí você está lá, um país muito moderno. Fantástico, né? Tem de tudo ali, né? É muito fácil a vida lá. E outra, tem um incentivo muito grande à criatividade, né? Então você realizava lá muito mais coisas em muito menos tempo do que aqui no Brasil. Sim. Lá tinha verbas, imagina, né? escolas, né, do governo, eram incentivos, é muito interessante. E ali estava surgindo muita coisa também. E tudo era testado, era desenvolvido, testado, usava Singapura, que é um país pequeno, moderno, para testar os testar o mercado, né? Exatamente. E então eu fiquei lá, acabei ficando, daí fui galgando dentro da Philips posições, fui para a diretoria depois da Philips, coordenar desenvolvimento em alguns países, por isso que eu viajava muito para China, Índia, Estados Unidos. Porque a China está no mundo todo, né? Está em todos os países. Né? E então, a vantagem também de você estar numa multinacional é que ela está em vários países, né? Então, e eu estava realmente desenvolvendo coisas de ponta, né? Então, tinha a facilidade, a oportunidade de visitar vários... Então, acabei conhecendo muitos lugares, né? Na Ásia também, Hong Kong, Taiwan, todos esses lugares aí. Foi muito gostoso, acrescentou uma bagagem muito boa, né?